Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Pablo Sonati. Nessa live aqui eu vou bater um papo com vocês sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Nós tivemos hoje um ataque dos Estados Unidos e Israel contra um lugar ali onde ficava para reunido os líderes do Irã, 90 líderes na verdade, e 88 estavam, talvez estivessem no local naquele momento. Ainda não sabe se alguém morreu ou não. Mas o que eles estavam reunidos? Eles estavam reunidos para escolher um novo líder supremo do Irã. Deixa eu ver aqui se tá. Comenta aí se tá saindo áudio, como que tá as coisas. Então eles estavam reunidos para escolher o novo líder supremo, né? Daí o Israel foi lá, bombardeou, onde estavam esses 88 iatolás. Eles estavam reunidos no lugar para escolher o próximo líder supremo, ou seja, o próximo ditador supremo, e como fez o certo. Ó, tá aqui, ó. Bom, tô com retorno aqui. E vocês aí, estão me ouvindo? Não sei se vai travar, se não vai travar. Se começar a travar muito, eu tô exibindo essa live na vertical e na horizontal. Se começar a travar muito, eu acho que eu vou ficar só na vertical, que daí não trava, não puxa muito o meu computador, tá bom? Mas enfim, várias notícias acontecendo. Daí o Irã, que fala que quer a destruição dos Estados Unidos, do mundo, que não sejam muçulmanos, que não sejam adoradores de Alá, né? Agora ele falou que quer conversar com o Donald Trump. O Donald Trump falou assim: agora quem não quer papo sou eu. Na verdade, com terrorista não se negocia. Com esse tipo de gente não se negocia. Nem antes, nem agora, nem depois. Então, o Trump negou e ainda disse o seguinte: acabou a arma dos caras. Acabou. O povo tá chocado com a potência militar de Donald Trump, dos Estados Unidos, com a tecnologia militar de Israel. O Putin, que era né, pitbull, foi lá tentar fazer alguma coisa com a Ucrânia. Até hoje não conseguiu nada. Muitas mortes terríveis, absurdo. E o pessoal perguntou, qual que é a diferença do Putin pro Trump? Qual que é a diferença do Putin pro Trump? Eu tava vendo um especialista. Porra, dá vontade de pegar esses especialistas e dar porrada, juro. Dá vontade de dar porrada nesses especialistas. Qual que é a diferença, velho? Perguntou pra ele. Qual que é a diferença do Putin atacar a Ucrânia e do Trump atacar o Irã? Daí o especialista disse assim: o Putin, por mais que eu discorde, ele tem um motivo. Ele tem uma ideologia. O Trump não. O Trump está atacando o Irã sem motivo nenhum. Não falo que tem que bater nesses especialistas? Primeiro, o povo ucraniano não estava protestando contra o anão, como que chama ele? O Zelensky. Não tava. O povo ucraniano não tava. O Zelensky não tava matando 40 mil cidadãos do seu povo. Não tava. O Putin foi lá simplesmente por expansionismo, querer mais terra. O Trump não. O Trump está lutando, destruindo um cara que fala abertamente que quer destruir os Estados Unidos, que quer matar os cristãos e que no futuro todo mundo vai ter que ser muçulmano. Quem não for, vai ser executado. Olha a diferença. E o professor... Não, e esse professor ainda estava na Transamérica ontem. Coitado como que chama o apresentador lá, que eu gosto dele? Tomás Rafael. Eu gosto do Tomás Rafael. Ele tem que lidar... E eu sei que ele não é esquerdista. Eu sei por causa do futebol, eu vejo que ele não é esquerdista. Não se posiciona muito, tenta ficar ali, mas não é esquerdista. Daí ele que fez a pergunta, mas o Putin invadiu um país totalmente soberano e que o povo não queria
acontecesse nada. Em um país, a Ucrânia, que não tem arma nuclear, um país que não faz parte da OTAN, um país que não estava ameaçando invadir outros países, atacar outros países. Você não vê ucraniano matando gente na Europa. Você não vê ucraniano... Pelo contrário, a ucraniana que foi para os Estados Unidos e foi assassinada por causa de um lixo que algum juiz pederasta soltou. Daí o cara foi lá e matou. Como era o nome dela? Zarinska, alguma coisa assim? Nome difícil, nome ucraniano, né? Alguma coisa assim. Então você não vê o ucraniano indo pro mundo falando que eles têm que seguir a regra da Ucrânia. Agora esses psicopatas, teocratas, terroristas, mas pro professor, mano, dá vontade de dar uma porrada nesse professor. Igual um professor que tá aí, um japonês aí, que tá falando que o Trump, como que ele disse? É até uma piada. É um professor da escola do Rio de Janeiro, será? Não é uma faculdade do Rio de Janeiro aí. Ele falou que o Trump caiu do cavalo. O Trump se ferrou. Esse povo fuma muita maconha e dá muita toba. Ele fuma muita maconha e dá tanta toba. Porque o caneco, né? Como diz o apresentador lá. O Figueira, o nome dele? Eu esqueço o nome do povo, gente. Eu esqueço o nome desse Figueira, né? Alguma coisa assim. Fuma muita maconha e dá o caneco. E sai falando merda na internet. Professor, velho. Que dá vontade de bater mesmo. Sabe aquelas mulher idiota que o marido... Acorda, caramba! Acorda! Seu corno! E aquele... Até o Santinelli, que falou que queria a morte do Nicolas... Ai, gente, que piada, gente, que piada. Esse mundo aqui é muito bizarro, velho, muito bizarro. As pessoas que acham que tem condições de... Eu vou pôr pra vocês aqui. Vamos começar a live mais leve. Como que tá? Tá travando? Como que tá? Acho que não, né? Por enquanto não tá travando. Quando eu começar a pôr vídeo, vai começar a travar. O cara que desejou a morte do Nicolas falou que tinha que matar o Nicolas. Por falar em Nicolas, o Nicolas saiu agora a matéria que o Nicolas viajou no aviãozinho do Vorcaro, né? Eles estão falando, ixi, a casa caiu do Nicolas. Só que o problema, eu gosto de falar problema, tá? Igual minha ex-sogra falava. Só que o problema é que não teve nada, pelo menos eu vou mostrar o vídeo do Nicolas, e também o Alan dos Santos agora veio atacar o Nicolas, velho. Eu não entendo. Esses caras aí devem... É muita droga, não é possível. Deve ser muita droga, velho. Daí saiu a matéria do Nicolas que viajou no jato do Vorcaro em 2020, se não me engano. 2020, 2022, alguma coisa assim. Vou ler a matéria pra vocês. Daí o Alan dos Santos falou assim, se fosse o Carlos Bolsonaro que tivesse viajado no jatinho do Vorcaro, ninguém estaria defendendo ele. Esse é o tweet. Putz grila, viu, cara? É difícil, gente. Não é fácil. Não é fácil. A direita não é fácil. Só tem maluco. Olha, eu espero que lógico que eu não vou votar no Lula, mas se o Lula ganhar, tá de bom tamanho pro povo brasileiro. Sinceramente, o povo brasileiro não merecia o Bolsonaro. O povo brasileiro não merece alguém melhor que o Lula. O povo brasileiro merece o Lula. Eu vou fazer a campanha, eu tô fazendo, eu falo pra votar. Primeiro turno, vota em quem quiser, que não seja o Lula. No segundo turno, todo mundo vai contra o Lula. Mas se o Lula ganhar, eu não vou ficar chateado, não. Não vou, não. O povo merece, que é um povo covarde, um povo drogado, um povo embriagado, um povo afeminado, um povo mal acabado. Tem que rimar. Então, se o Lula ganhar e os preços explodirem, porque vai, não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro. Se acontecer ruim, se o Lula começar a enfiar o Brasil numa guerra,
Porque ele apoia o Irã, tem base. Estão falando que tem base de espionagem da China lá na Bahia, até Vinabrado. Eu vi o Timóteo falando. E agora começou a sair em outros lugares também. E. Então, se o Lula vencer, é porque o povo merece. Como que tá? Tá travando? Não tá travando? Como que vocês estão vendo aí? Deixa eu ver aqui. Ai, 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 deixa eu só. A outra nem começou, eu tô falando aqui, a outra nem começou, deixa eu ver. Não começou, filho? Pensei que se tivesse começado. Ah, agora que eu tô ao vivo aqui, mas beleza, tá? Então a outra eu comecei agora. Tô falando já 17 minutos. 17 minutos. E agora que eu comecei a transmitir na outra, vai ver que agora que vai começar a travar, né? Porque quando eu começo a transmitir em duas. Deixa eu ver, agora tá assim. Entendeu? Então, se o Lula vencer, que se dane. O povo brasileiro não merece nada melhor que o Lula. Não merece. Os esquerdistas merecem essa bosta e os de direita merecem perder pra ficar igual um corno brigando na internet, tá? Então vamos começar aqui passando pro... Deixa eu dar oi pra vocês. Cadê? Eu vou dar oi daqui a pouco porque... Claudinei, Sérgio, eu concordo com você, Pablo. Tem muita gente que está vendo o que está acontecendo no nosso país e tem muitos que ainda defendem o ladrão. Então. E o problema, ô Claudinei, é que a direita fica se comendo na internet. Fica se arrebentando. Então, tanto faz, cara. Tanto faz. Ninguém merece, sabe? Algumas pessoas merecem. Mas sei lá, eu acho que Deus vai ajudar essas algumas pessoas. E o resto, que se lasque. Quando, nas eleições de 2022, quando eu fiz um tweet, uma mensagem, pus no X, nos lugares aí, diz o seguinte. Hoje, no dia da eleição, eu falei, hoje é um dia decisivo. Aqueles que escolherem a luz permanecerão na luz, mesmo que o resto se torne trevas. Aqueles que escolherem as trevas ficarão nas trevas, mesmo que o resto se torne luz. E o que eu quero dizer com isso? Que se você fez o certo, mesmo que o mundo desabe, você vai continuar na luz. As coisas vão dar certo para você. Agora, se você fez merda, pode estar todo mundo prosperando e você vai estar, sabe, fazendo o quê? Correndo atrás de Bolsa Família. Você vai estar correndo atrás de Bolsa Família. Vai estar pedindo Vale Gás. Você acha que isso é... Você acha que uma pessoa depender de Vale Gás, depender de Bolsa Família, depender de luz, depender do que mais, que tem passagem, agora que o Lula está prometendo que vai dar passagem de graça. Você acha que uma pessoa que depende de tudo isso não vive nas trevas? A ignorância é o paraíso. A pessoa não sabe que ela está lascada. Que nem muitos gordos, obesos, não sabem o quão é bom ser uma pessoa magra, atlética, porque não sabe, porque não se lembra, porque tá naquela situação e não consegue sair. Ela tem que sair daquela situação, fazer um regime, fazer ginástica, conseguir. Daí sabe o que vai acontecer? Daí passa um tempo, ela fala assim: putz, como que eu aceitava aquilo? Como que eu aceitava aquilo? Às vezes eu penso da minha vida o seguinte: eu sou uma pessoa muito caseira, viajo pouco. Falar a verdade, eu nem gosto muito de viajar, minha mulher que gosta mais. Mas às vezes eu penso assim: putz, será que eu tô perdendo alguma coisa em não viajar, e não sair mais, e nem fazer essas coisas? É possível. Só que às vezes eu penso também o seguinte: eu tenho um lar. Então, eu não sei se eu vou me arrepender. Talvez, quando meus filhos estiverem grandes, quando os meus filhos já estiverem grandes, não quiserem mais ficar comigo, quiserem fazer as coisas deles, eu saio. Eu vou ter saúde para isso. Então, mas voltando, a pessoa às vezes está num lugar ruim e não sabe que está num lugar ruim.
O cara que tá pegando o botijão de gás, ele acha, ó, levei, igual o cara na live ontem, ele disse, levei vantagem, eu tô pegando 2 cestas básicas por, por semana. Uma do Lula e uma do vizinho que morreu, parente que morreu, que ele tá indo lá, entendeu? Então, levei vantagem. Levou vantagem nada, velho. Você tá nas trevas. Essa é a única vantagem que você vê, que você tem. Deixa eu dar um oi pra vocês aqui então. Se não começar a travar, se começar a travar, eu vou ficar só em uma, tá? Vamos ver aqui. Chat, eu nem coloquei vocês ainda aqui, né? Deixa eu ver. Aqui e... Cadê o chat? Oh, por que você não abriu também? Eduardo, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Ed Souza, Ed, boa tarde, Mi Paiva, manda Lula sair nas ruas pra ver uma coisa. O Lula não sai na rua, o Lula só é bandido, bandido, só é protegido por bandido, por Gilmar Mendes, que quer impedir a investigação dos ministros do STF. É um absurdo, é um absurdo. Era pro povo colocar esses caras na lata do lixo. Mas não faz. Então, se o Lula ganhar de novo e colocar o Bessias lá, é o que é. Alzira Pereira, essa gente que acostumou com migalha sempre vota no PT e como eles são a maioria, acabam ferrando todos nós, exatamente. Mas é esse a estratégia. Essa é a estratégia. Vamos ver se melhora até outubro. Gente, a direita não é zumbi. Gente, a direita não é zumbi, pensa por si. Cabe a cada um bom senso de que votar em Bolsonaro não é a mesma coisa que votar no esquerdalha. É lógico, mas o problema é que eles ficam brigando. Quem escreveu Mal Carmo, sabe qual é o problema? É que a gente que está aqui na nossa bolha, eu, você, as pessoas que estão aqui na live, e muitas outras no X, tudo mais, a gente já sabe, só que a gente precisa do voto daqueles que estão trabalhando, que tá cagando pro Brasil, pra política, que só vai começar a se preocupar e olhe lá em agosto, quando começar as campanhas de fato. Então a direita não pode brigar e tem que focar em buscar essas pessoas, que foram essas pessoas que fizeram com que o Bolsonaro... Não foi só isso, né? Foi as caixas mágicas, foi a corrupção, foi a fraude eleitoral, foi tudo isso. Só que a gente tem que lutar, a direita tem que lutar para isso, e ficar brigando atrapalha. Falar pra bolha não adianta. Se o Lula ganhar, foi o STF que colocou lá. Já foi falado pelo sapo que o Lula venceu graças ao STF. Simples, é o sapo mesmo. Nossa, eu tenho uma raiva do sapo, velho. Mas eu tenho uma raiva do sapo. Eu tenho uma raiva do sapo. Meu filho perguntou, você teria coragem, pai? Eu falei, olha, eu tenho filhos, então eu não teria coragem. Mas eu tenho uma raiva do sapo. Tenho uma raiva de todos. Que se eu não tivesse nada a perder... Mas eu não ia ser burro, igual aquele burro lá que botou um rojão na cabeça e se explodiu lá. Faz as coisas direito. O cara morreu, velho. O cara morreu e só ele morreu, igual a Janja diz, o bestão lá. Ela falou o bestão lá. Bestão mesmo, morreu por nada. Morreu por nada, porque era louco. Não, cara, vai morrer. Faça igual o Khamenei. Seja, morra como Marte. Não à toa. Não sei o que tem do lado de lá, vai que chega do outro lado não tem nada, vai que acabou. Vai que acabou. Ou então vai que tem um inferno lá. Ou então vai que o cara, era pra você ter feito alguma coisa, não pra você ter desperdiçado sua vida assim. Enfim. Destruiu, entre aspas, armas e regime, né, Pablo? Vamos ver o que acontece lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu passando aqui, deixa eu ver se a outra live tá no ar, porque tava travado. Boa tarde, pessoal que tá na outra live aqui também, na live vertical. Travou? Daqui a pouco começa a travar.
Ixi, fechou. Deixa eu ver como que tá, se vocês estão me vendo ainda ou se eu fechei. Deixa eu só abrir aqui a aba. Tenham paciência, porque se cair eu vou ficar só na live vertical, tá? Porque daí não pesa muito o meu computador. Daí vocês correm pra lá. Enfim, deixa eu só abrir aqui pra ver se tá passando. Ver o que o pessoal tá assistindo. Acho que tá passando, né? Acho que vocês estão vendo direitinho. Então deixa eu dar oi pro pessoal aqui. Carregando aqui. A enquete de hoje, você acha que Trump deve recuar? Você acha que Trump deve recuar e fazer acordos ou destruir o Irã de uma vez por todas? Acho que tá passando, né? Acho que vocês estão vendo direitinho. Então deixa eu dar oi pro pessoal aqui. Carregando. Vocês acham que Trump deve recuar e fazer acordos ou destruir o Irã? Aqui na live, em uma live aqui, o pessoal tá 70% destruir o Irã. Na outra live tá 80% destruir o Irã. Como que tá? Tá parecido, né? Uma tá 70, 69 e outra tá 80%. 46 votos. E aqui tem quantos votos? 36 votos. Vamos votando e vamos deixando o like, pessoal. Ninguém tá deixando o like. Vamos deixando o like aí. Tá parecido, né? Boa tarde, Conceição Aparecida. Andréas Nutri, tá ok. Valeu, Andréas Nutri. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui as notícias. Então, vamos começar com... Eu não sei nem como eu começo. Vamos começar aqui com o Donald Trump aqui. Eu já falei tudo pra vocês, eu acho que sobre isso, né? Cadê? Jornais... Trump diz que defesa do Irã acabou e que país quer negociar. O que ele está falando? Ele está falando que o que a gente já sabe, eles são bravateiros, tanto a Rússia quanto a China, contra o Irã, contra a Venezuela. Venham me pegar, como falava o Maduro. Foi lá, pegou o bicho, o bicho pegou. E agora o Trump está falando que o arsenal deles de guerra está acabando. Eles não têm mais para onde ir. Já estão tudo destruído. O que eu falo pra vocês, os professores estavam falando o seguinte: ah, não, o Trump não sabe o que está... Porra, velho, isso que eu fico lascado da vida. Isso que eu fico lascado da vida. O Trump, até então, eu falei, pô, como que o Trump vai pegar o Maduro, velho? Ele vai fazer uma guerra, eu não sabia, eu achava que ia ser uma guerra tipo do Golfo, do Kuwait lá, pegar o Saddam Hussein. Até então eu tinha aquela visão de guerra. Só que as coisas mudaram, a tecnologia, estamos na era da IA. Daí eu falava, como que o Trump vai pegar o Maduro, né? Pois bem, foi lá, numa operação de minutos, capturou o Maduro. Daí, os professores falam, o Trump não sabe o que faz. Agora que o Trump está atacando o Irã, o Trump não sabe o que faz. Como que o Trump não sabe o que faz, meu amigo? O cara pegou o Maduro em minutos. Antes de atacar o Irã, muito provável, mas muito provável, que ele e a inteligência de Israel, pode até ser com os Estados Unidos não, mas Israel sim. Porra, os caras são os maiores prêmios Nobel, quem tem são os judeus. Então os caras são inteligentes pra caramba, eles sabem tudo, ó. A gente precisa destruir aqui, ali, aqui, e acabar de vez com todos, tá bom? Vamos atacar? Vamos atacar.
e pronto, e fez. Deu o professor falar, o Trump não sabe o que está fazendo. Não, é o professor maconheiro que dá o caneco que sabe o que é melhor. Putz, grilo, cara, isso que eu fico meio injuriado com esses esquerdistas. O cara dá aula lá na Universidade do Rio de Janeiro, cheio de maconheiro, homossexuais, travestis, sacripantas. Ele sabe, o Trump não sabe. É de amargar. Trump diz que acabou a defesa do Irã e o Irã quer negociar. Declaração do presidente ocorreu nas redes sociais, na Truth Social, em meio à guerra no Oriente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que a defesa do Irã acabou e que o país quer negociar. A declaração ocorreu em meio à guerra no Oriente Médio. A defesa aérea, a força aérea, a marinha e a liderança deles acabaram. A marinha mostrou que destruíram todos os navios de guerra do Irã. Os caras destruíram todo o navio de guerra do Irã, velho. Acabou. A força aérea, a defesa aérea, a força aérea, a marinha e as lideranças deles acabaram. Eles querem negociar. Eu disse, tarde demais. Se lascou, terrorista, genocida, estuprador de criança, assassino de mulheres. Tem que sustentar o cacete mesmo, como diz aí, ó, na enquete. 70% quer, 1 a 70 e 80% tem que liquidar, tem que pulverizar. E se alguém expressar, olha, tem que pulverizar. E se alguém expressar essa ideologia, tem que ser preso na hora, assim como o nazismo. Ah, eu sou nazista. Preso na hora. Daí o cara pega o meu vídeo e faz um corte eu falando, né? Eu sou nazista. Tem que ser preso na hora. Então, lá, puta que te pariu. Vai pro inferno, vai pra cadeia. Como os memes do Lula, né? Ayatollah come Kenga, o Lula. Entendeu? Então, além de pulverizar todos eles, devem proibir, deve ser criminalizado. Alá o caramba. Vai preso. Criminalizado. Daí acabou. Daí os caras vão ter que ficar pianinho. Só que os afeminados líderes da Europa, Macron, o do Reino Unido, da Espanha, de Portugal, todos eles, esses afeminados pederastas, estão importando esses terroristas para a Europa. E ai de quem, na Alemanha, né? Na Alemanha também, até mesmo na Austrália, ai de quem falar alguma coisa. É islamofobia. Islamofobia, velho. Eu falo pro brasileiro uma coisa: não deixa essa praga se criar no Brasil. Quando eu vejo uma mulher de aqueles negócios, eu já fico injuriado. Vai puta que pariu do seu país, velho. Vai pro inferno. Não, eles querem obrigar você a seguir as normas dele. Não dá não. Enfim. O que tem mais aqui? Como eu disse para vocês, Israel bombardeia prédio onde 88 ayatolás escolhiam um novo líder supremo do Irã. O ataque atingiu a sede da Assembleia dos Peritos em Teherã. O exército de Israel atacou nesta terça-feira o prédio da Assembleia dos Peritos em Teherã, órgão máximo responsável pela sucessão do comando do Irã. Segundo informações do jornal de Jerusalém Post, os 88 ayatolás que compõem o colegiado estavam presentes no edifício no momento do bombardeio para deliberar sobre o sucessor de Ali Khamenei morto dia 28. Embora o governo iraniano ainda não tenha emitido um pronunciamento oficial sobre as baixas. Será que morreu gente? Caramba, se o Trump ia pedir música no Fantástico, mas se matou tudo isso, cara. O centro de poder em xeque. A Assembleia dos Peritos é a instituição que detém o poder de escolher
e supervisionar o líder supremo desde a Revolução de 1979. O ataque atingiu o coração do sistema teocrático no momento de maior fragilidade institucional nas últimas décadas. Eu estava assistindo o enterro do Ali Khamenei com meu filho, né? E meu filho falou: por que não joga uma bomba agora? Joga uma bomba agora, tá todo mundo chorando, já joga tudo, já enterra tudo. Já joga os escombros por cima, já enterra, já deixa todo mundo enterrado. Não pode dar boi não, não pode dar, como diz o Milley, não pode dar 1 milímetro pra essa raça. Essa raça não merece 1 milímetro. Você tem que ser destruída, aniquilada. Caso contrário, eles vão jogar ácido nas mulheres, fazer as coisas com as crianças, raptar. Só um psicopata pra defender isso, né, gente? E pior que esse povo ainda fala... Alguns defendem isso e se dizem cristãos. Não dá, né? Não dá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Daí vem esses pirito. Os pirito. Vamos ver os pirito. Como que tá aqui? Aqui, tá bom. Professor, tinha que ser, né? Falta pouco para o conflito tornar uma proporção mundial. Fauzi Hassan Khosh analisou na live que a ausência de diplomacia impede pausa na escalada do conflito. O conflito entre os Estados Unidos e Irã está se aproximando de uma escala global, com sérias implicações para a economia e segurança internacional, analisou. Bom, eu já falei para vocês antes, né? Ontem, né? Eu acho o seguinte, para se tornar uma guerra, o Macron lá falou que vai produzir mais mísseis nucleares, né? Vai aumentar o arsenal deles nuclear, da França. Eu digo para vocês, ninguém vai fazer nada para proteger o Irã. Ninguém, absolutamente ninguém. Se uma guerra maior começar, é o reset global. Estamos em 2026. Eu acho que até 2030 vai. Acho que agora não vai. Mas se for, não é por causa de Irã, não é porque ninguém está preocupado com nada. É simplesmente porque... eles querem dar um reset global. O que nós já temos para um reset global? Nós já temos o Elon Musk falando que em máximo 2 anos ele vai produzir 1 milhão de robôs humanoides por ano. A preço de cerca de 150 mil reais, ou seja, 30 mil dólares. Barato. Para um robô humanoide que faz tudo, velho. Arruma a sua casa, dá lição para as crianças. Imagina, 130 mil reais, 150 mil reais é de graça. De graça. Porque você vai ter mecânico, o robô vai fazer. O seu carro vai quebrar, o robô vai arrumar. Sua casa vai dar problema, o robô vai arrumar. Ensinar os seus filhos, você não precisa pagar a escola. Então, só de escola, vamos supor, você tem 2 filhos, vai 5 pau de escola por mês. Em 1 ano é 50 mil. 60, né? Porque não pausa. 60 mil. Em 1 ano é 60 mil. Em 2 anos você paga o robô. Então, o que nós já temos para um reset global? Nós temos a tecnologia indo de vento em popa, a moeda digital, para eles, a hora que eles quiserem, eles implementam. Talvez o CAL seja, olha, não, o CAL agora precisa ser uma moeda global. O que mais? Metade do Brasil tem auxílio, alguma coisa, pega auxílio, então isso mais um fator que favorece o reset global. Então, eu acredito que não vai acontecer nada agora em relação ao Irã. Mas se acontecer, é porque é um reset global. Não tem nada a ver que os países perderam o juízo. Não é nada, os caras sabem de tudo. Os caras sabem, eles podem aproveitar. Como eu disse para vocês uma vez, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra depois de Pearl Harbor. Invadiu o Iraque depois do World Trade Center. Para mim,
o Israel permitiu a invasão do Hamas no 8 de outubro. Permitiu. Permite, deixa os caras fazerem atrocidades, depois a gente vai lá e ataca eles. Então, para mim, o Pearl Harbor foi permitido, o Trade Center foi permitido, a invasão de Israel foi permitido. Então, eles precisam de um gatilho para começar uma mudança. Qual gatilho? Pega esses malucos do Irã e começa. Então, pode ser que o Irã seja um gatilho para uma mudança global. Preciso de uma mudança global, pega o Irã. É possível sim. Não acredito agora. Acredito que até 2030 vai, mas agora eu não acredito. Mas se acontecer, é isso. Deixa eu ver o que tem mais aqui para eu comentar com vocês. O ex-conselheiro do Donald Trump tá bravo com o Moraes, né? O Jason Miller tá bravo com o Moraes. Ex-conselheiro de Trump cita The Economist sobre Moraes estar em apuros. Ele falou que o Moraes está atolado em corrupção. 129 milhões, né? 129 milhões para a mulher do Moraes. Jason Miller usou as redes sociais para reforçar o contrato entre a esposa do ministro do STF e o Banco Master. Jason Miller, ex-conselheiro de Donald Trump, usou as redes sociais nesta terça-feira para citar um artigo publicado na revista britânica The Economist em fevereiro deste ano sobre o escândalo envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e integrantes do judiciário. Ele destacou o trecho em que a The Economist afirma que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, está em apuros após virem à tona informações sobre o contrato milionário da esposa dele, né, de 129. Vou falar um negócio para vocês. Se o povo não derrubar esses bandidos, eles vão se proteger como o Gilmar Mendes já está fazendo. Porque são todos corruptos, e eles vão se proteger. Eu acho que é o seguinte, se não eleger a maioria absoluta dos senadores para pôr esses vagabundos na cadeia, não vai, cara, não vai. O Brasil não vai sair daí, não. Me admira um esquerdista defendendo o Alexandre de Moraes, velho. O cara roubou 129 milhões. Isso que a gente sabe de um esquema. 129 milhões de um esquema. Agora, imagina desde que ele era segurança aqui em São Paulo, né? Secretário de Segurança. Imagina, você tá entendendo? Como que você defende um cara desse, brother? Você pode defender cotas raciais, você pode defender igualdade de gênero, você pode, beleza, é sua ideologia. Mas você não pode deixar que a sua ideologia de igualdade, combate à pobreza, você não pode deixar que isso fique abaixo de um corrupto. E que um corrupto destrua todas as suas pautas. Você não pode deixar que um corrupto destrua todas as suas pautas só porque você tem lado. E como ele está do seu lado, porque senão as suas pautas legítimas perderão o caráter. Por quê? Eu defendo tal pauta legítima. Beleza. Mas você também defende o corrupto que roubou 129 milhões. Então acaba atingindo a sua pauta legítima. Eu mesmo. Se uma pessoa fala uma coisa certa e defende um corrupto, a defesa da corrupção dela, pra mim já descarta o que ela faz de bom. Não dá? Entendeu? Então, a Heloísa Helena falou, por que os esquerdistas estão votando contra a CPI do Banco Master? Dela até disse o seguinte: quem não tem nada sairá gigante da CPI. E quem tem que ser punido. Só que o Lula é bandido. O Lula é bandido. Vocês, esquerdistas, não precisam ser. Não precisam ser bandidos. Não precisam ser corruptos. Eu falo isso porque eu conheço esquerdista, que eu não gosto, porque é esquerdista, mas não é corrupto. É trouxa só é trouxa. Só que quando ele defende corrupto, ele deixa de ser trouxa e passa a ser cúmplice. Todo esquerdista devia vir a público. Prendam todos os vagabundos envolvidos no Banco Master, inclusive os ministros do STF.
Mas não faz. Daí sabe o que acontece? Se tornam cúmplices. Se tornam cúmplices. Acho que tem uma encomenda pra mim, peraí. Oi? Patrícia. Tô descendo. Só dá um minutinho pra mim, por favor. Pessoal, eu vou pôr um vídeo aqui pra vocês assistirem, porque eu tenho que descer ali embaixo pra pegar uma encomenda. Então, eu vou pôr esse vídeo pra vocês assistirem, porque a vida é assim mesmo. Deixa eu pôr aqui. Tem um vídeo que eu acabei de pôr. 5 minutos, nem isso. É o tempo de eu... Pera aí. Cadê? YouTube solo. Eu vou pôr aqui o vídeo então e daqui a pouco eu venho, tá? Só vou pegar uma encomenda aqui embaixo. Vou deixar vocês com o vídeo aí. Como que tá o áudio? Um número recorde de feminicídios em 2025. Sobre queimadas, o Brasil bateu... O Brasil registrou um número recorde de feminicídios em 2025. Sobre queimadas, o Brasil bateu recorde. Cobrando cada vez mais impostos da população, o governo Lula conseguiu bater recorde de arrecadação. Os estatais federais registraram um déficit recorde de 6,3 bilhões de reais. Recorde de empresas inadimplentes no Brasil. Bateu recorde de casos e mortes por dengue aqui no Brasil. Lula deve terminar o mandato com um recorde histórico na dívida pública nominal. O governo Lula bate recorde de gastos com passagens diárias. Os gastos sigilosos do cartão corporativo da Presidência da República, que bateram recorde. Só até aqui, você já deve ter perdido a conta de quantas vezes ouviu essa palavra. Mas a calculadora, não. Se nem dinheiro aceita desaforo, por que o povo deveria aceitar? O maior golpe da história do país. A fraude milionária do INSS. Eu não sabia que eu estava sendo roubada. Já ganho pouco. E ainda onde tiro? O que é pior? A farsa do golpe ou usar o dinheiro do povo para pagar o roubo do INSS. Se precisar a União complementar, nós iremos complementar. Mas vamos complementar com dinheiro público. Tal Lula, tal Lulinha. Enquanto o povo é assaltado, o filho de Lula é remunerado. Amam o luxo, mas odeiam quem não pode ser comprado. Quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. Coroam a insegurança e veneram a criminalidade. Pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Para quem calma celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Tudo se explica em uma única razão. A esquerda lucra com a desigualdade. E você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. E não compra mesmo. Mas a culpa não é do povo. Você tem medo de faltar comida em casa? É daqueles que passaram anos e anos mentindo pro povo. Lula finge distribuir o pão, mas só o circo é garantido. Usa dinheiro público para humilhar, para mentir, silenciar. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão. E no final, ainda tentam convencer de que é neles que você tem que votar. Com muita propaganda. Gastando muito mais em propaganda, nenhuma surpresa, porque isso que o governo petista faz muito mais em propaganda do que nos próprios programas sociais aí. Ele te explora, se autopromove, enquanto nega recursos para a ciência. Teve um corte de recursos, né? Os recursos da FRJ são cortados. Brinca com os sonhos das pessoas, acorrenta vidas inocentes e assassina a democracia. A corrupção da esquerda tem como finalidade dinheiro e poder. E para chegar lá, corrói tudo.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação contra o esquema fraudulento de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS aqui no país. A prisão do banqueiro Daniel Porcaro trouxe à tona evidências de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. A justiça, se já foi cega, agora escolhe o que vê. Faz o vilão parecer mocinho e o mocinho parecer vilão. Basta! A moral e o bom senso precisam urgentemente se reestabelecer. E onde tem honestidade, não cabe o PT. Por isso, nosso compromisso é eterno com a verdade e com a lealdade. Não agimos em benefício de um, mas pelo bem de todos. Porque queremos e merecemos ver o Brasil crescer. E sem Lula, nós temos certeza, o povo há de vencer. Cheguei bem na hora. Voltei, tive que pegar uma encomenda ali, porque a gente agora costumou fazer compra pela internet. Economizamos 30%, 25% do valor que a gente ia pagar no mercado. Então, se eu fosse dar uma dica para vocês, façam mesmo. Só um adendo, a gente pagou R$17 no café Lor, como eu falo para vocês, 250 gramas, R$17. A gente pagou R$19 no azeite extra virgem. Pagou muito barato as coisas. Acho que 25% de economia. Então, como ainda tá tudo muito difícil, quando vocês forem fazer compra, procura na internet que às vezes é melhor. Enfim, deixa eu ver quem que tá aqui na live aqui. Voltei. Aqui a live é assim, é uma bagunça mesmo. Cadê o chat? Aqui. Como que tá? Tá rolando bem? Travou hoje? Não? Fuma um e vai dar a toba. Quem que é esse? Tô achando que vou pagar o YouTube. Misericórdia, propaganda no meio da live, ninguém merece. Olha, eu só pago o YouTube porque eu trabalho com o YouTube. Porque eu não pagaria não. Eu prefiro ver propaganda. Só que eu não sei, vou falar a verdade pra vocês, eu não sei como que tá. O meu filho falou, e ele não tem YouTube, né? Daí quando ele vai assistir, ele vai assistir no dele, ele falou que tem propaganda que é gigante, né? Daí, na minha época era assim. Na minha época, um tempo atrás era assim, 5 segundos e já era, né? Você podia pular, agora não sei se dá. Comenta aí. A Décio de Carvalho, fui do... O que é? O que é EB? Não sei o que é EB, explica aí. Década de 80, por alguns anos a instituição era outra, nem se compara com a que vejo hoje. Vergonha. A pergunta era, qual seu pior inimigo? Resposta, aquele que não tem medo de morrer. O que é EB? Me explica aí, não tô reconhecendo as siglas. Trump tá certo, tem que botar pra torar nesses malucos. Tem que botar pra parar. Tem que chegar, gente, acabou. Miris Fernandes, boa tarde, Pablo. Suas lives são muito boas. Obrigado, Miris Fernandes. O que eu falo pra vocês é o seguinte. Deixa eu beber água. Não dá mais, gente. Não dá mais pra gente ficar... vendo as pessoas morrerem, sofrerem. Teve um... Você lembra do Titanic? Talvez nem aconteceu. Exército Brasileiro, EB, Exército Brasileiro, tá certo. Obrigado, André Ferreira, comentou aqui. Você lembra do Titanic que as mulheres estavam se salvando lá nos botes? Daí uma falou, gente, vamos voltar, cabe mais... E cabia mesmo, cabe mais 15 pessoas aqui no bote. Vamos voltar, é os seus maridos que estão morrendo. Vamos lá voltar. E ninguém quis voltar. Então eu falo pra vocês o seguinte, gente. É hora de pôr pra torar. Não é o meu marido que tá morrendo, não é minha esposa, mas são mulheres e crianças e pessoas
que não tem como, cara. Então, se existe Deus, talvez, né? Acredito que sim. Ele vai se orgulhar das pessoas que querem lutar para salvar as pessoas que estão sofrendo. Agora Deus não vai ficar feliz que a gente tá no barco, salvo, enquanto outras pessoas estão morrendo e a gente não faz nada para salvar. Ai, mas se começar uma guerra... Ai, chega. Tá tranquilo, gente. Kleber Saraiva, eu prefiro a diplomacia, sem mentiras, invasão para ficar com os recursos. Conversa furada, invasão para ficar com os recursos. Sabe quem tem os recursos? A China. Não é a China que está ficando com os recursos. E outra, e o povo que sofre? E os 40 mil? Dizem que chegou a 80 mil de assassinatos de cidadãos do Irã. É aquele negócio. Escreveu certo por linhas tortas. E os Estados Unidos está fazendo isso só por causa do petróleo. Beleza, vai livrar o povo? Vai. Então beleza. Os Estados Unidos só quer o petróleo da Venezuela. Não tá nem cagando pro povo. Vai livrar o povo? Vai. Então leve o petróleo. Como diz, vão-se os anéis, ficam os dedos. Porque o povo lá não tem nem petróleo. Olha, escuta só. Você fala que os Estados Unidos está interessado no petróleo. O povo lá não tem nem petróleo e nem liberdade. A mulher não pode nem te mostrar o cabelo. Pelo menos, se os Estados Unidos pegar o petróleo e deixar eles livres, a Venezuela melhorou muito para o cidadão venezuelano depois que capturou Maduro, porque o Delcy, ela sabe que para cair uma bomba na cabeça dela não custa nada. Mas os Estados Unidos só quer o petróleo. Tá bom, o povo de lá não tem nem petróleo, não tem nem segurança, não tem nem liberdade, não tem nem comida. É igual alguns ex-ricos. Eu tenho na família pessoas que têm terrenos, casas, mansões, terrenos de 800, 1.200 metros quadrados, mansões, mas não tem mais dinheiro para manter. É um pobre, que mal tem que comer, e eu falo a verdade, tem mal que tem que comer morando numa mansão caindo aos pedaços. O que é melhor? Não é melhor vender aquilo e morar num lugar melhor, né? Não. Então, mesma coisa. Os caras estão num lugar rico, cheio de petróleo, mas não tem nem o que comer. As mulheres iranianas não podem nem te mostrar o cabelo. Base chinesa no Nordeste. Essa matéria saiu sim, não é mentira não. Saiu uma matéria base chinesa no Nordeste. Deixa eu ver se tá aqui nas grandes mídias. Base chinesa em Salvador, vamos ver. Já vai aparecer aqui, ó. Vou mostrar a notícia pra vocês, é verdade. Cadê os jornais? Aqui, ó. Porque os Estados Unidos suspeitam que a China tem uma base militar secreta no Brasil. Documentos de comissão do Congresso americano citam a atuação chinesa em outros países sul-americanos, mas apenas no Brasil é classificado como não oficial. O que estão falando é o seguinte. Se os Estados Unidos acharem o urânio do Irã, eles vão descobrir de onde veio esse urânio. Daí estão falando o seguinte: quando descobrirem de onde veio esse urânio, a corda vai estourar aqui pro Brasil, porque esses dias mesmo tinha um navio iraniano atracado aqui no Brasil. Então eles estão falando o seguinte, que muito possível, ouro, vou falar um negócio pra você que eu falo, cara, eu conheço muito chinês mesmo, né? Minha família é de chinês nascido na China, né? A família da minha esposa. E eu converso e eles falam o seguinte, não é tráfico, eu ia falar tráfico, o contrabando de ouro ilegal retirado do Brasil para a China é absurdo.
absurdo. Esses dias uma fonte veio falar pra mim, foi apreendido mais de 3 quilos de ouro que o cara tava levando pra China. 3 quilos de ouro, 3 quilos de ouro dá mais de 1,5 milhão, 1 milhão e 600 por aí. Deve estar dando isso, porque subiu muito ouro. Alexa, quanto que tá o quilo do ouro? Eu acho que vai dar quase 2 milhões. Enfim. Então, os chineses estão pegando ouro irregular do Brasil, extraído irregularmente, e levando para a China. O que estão falando é o seguinte, que o Brasil faz a mesma coisa com o urânio e manda o urânio para o Irã. E quando pegarem o urânio do Irã, vão descobrir de onde que veio. E se descobrir que veio do Brasil, eu quero ver. Eu queria que o Trump viesse aqui e pegasse todo o STF e o Lula. Prendesse todo mundo. Em um relatório de 36 páginas divulgado nessa semana, uma comissão do Congresso dos Estados Unidos acusa a China de manter uma base secreta no Brasil. De acordo com o documento, o local utilizado estaria em Salvador, na Bahia. A estação terrestre Tucano, estabelecida por meio de um acordo em 2020. Ó, quem estava em 2020 era Bolsonaro, hein? Não vou passar pano, não. Se for verdade, 2020 era Bolsonaro. Estabelecida por meio de acordo em 2020. Os congressistas americanos afirmam que o espaço funciona na Isla Space, empresa brasileira do setor aeroespacial que atua em parceria com a China Beijing Tianlin Space Technology. Para análise de informações de satélite. As implicações militares são reforçadas pelos laços formais do projeto com as instituições de defesa brasileiras. Enfim, é o que estão dizendo. Vamos ver se é mesmo, né? Vamos ver se é mesmo. Eu não duvido nada. O Brasil adora se meter em... rascada. Tinha conversa com pilantra não. Como era só comando raiz. Navio chinês dias atrás. Da China também. Espero que o urânio tenha vindo do Brasil. Espero mesmo. Espero que o urânio tenha saído do Brasil e irregular e pote pra torar no Brasil também. Tinha navio do Ministério da Saúde da China aqui também. Tinha. Navio chinês, navio iraniano, tinha tudo. Urânio rastreável. Você tá falando, você não impôs interrogação aqui. Não sei se você tá perguntando se o urânio é rastreável. Cara, eu acho que é. Eu acho que até todo mineral eu acho que é rastreável. Talvez depois que foi manipulado não, mas eu acho que é rastreável. Sabe quem vai responder isso aqui para nós? Quer ver quem vai responder para nós? O ChatGPT. Vamos ver. O urânio de um país é rastreável sem... Opa, nada a ver. Não, que tá aí, no chat. De novo. O urânio de um país é rastreável. Vamos ver. Ah, não acredito. Fechou a página, velho. Você tá de palhaçada comigo, né? Então vamos falar com ela. Cadê? O urânio de um país é rastreável? Sim, o urânio é rastreável. Normalmente existe um controle rigoroso sobre o material nuclear, com registros detalhados de cada lote, desde a extração até o uso ou processamento. As agências internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, monitoram isso justamente para prevenir desvio de uso e garantir o cumprimento de tratados internacionais. É isso, então, respondendo a pergunta do nosso amigo aqui no chat, não sei se é pergunta, mas tá aqui, ó, Edson Dias, urânio rastreável. Vocês viram ali, né? O urânio é rastreável. Tá certo, Trump, não fazer acordo. Essa hora do campeonato, pois ele tentou várias maneiras. Exatamente.
Disse oi, o Roberto Carlos. Roberto Carlos, cante uma música aí pra nós, vai. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não é assim? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Chega já, ChatGPT, não quero mais falar com você, não. É bom que hoje em dia a gente tem uma dúvida e já tira na hora, né? Navio chinês dias atrás, navio iraniano também. Tá todo mundo aqui. Vamos passar rapidinho aqui, ó, 3 horas e 7 minutos. Vamos passar pro Nicolas. Vamos passar aqui pro Nicolas pra matéria aqui, tá no jornal? Já vai ficar aqui. O que é isso? Sai. Não é esse. Cadê? Esse aqui? Esse aqui. Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira usou o jato do Vorcaro. Tá travando aí? Eu tô falando, não sei se tá travando. Acho que não, né? Tá bom. Nicolas Ferreira usou o jato de Vorcaro em campanha por Bolsonaro em 2022, diz jornal. Daí já começou, né? A esquerda já ficou polvorosa. Tá vendo? O Nicolas Ferreira, ele tá metendo pau, não sei o que lá. Só que o Nicolas Ferreira gravou um vídeo explicando. O deputado Nicolas Ferreira, do PL Minas Gerais, utilizou um jatinho pertencente ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para fazer campanha ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Putz, ferrou. Foi em 2022. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nessa terça-feira. Daí todo mundo já tá falando. Ih, Nicolas Ferreira, vagabundo! Vagabundo! Caiu a casa do Nicolas Ferreira. Daí o Nicolas Ferreira... Antes de passar pro Nicolas Ferreira, o Alan dos Santos, eu não sei o que esse povo tem na cabeça, sinceramente. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça. O Alan dos Santos escreveu isso aqui, ó. Falei igual o Cebolinha agora. Escreveu isso aqui, ó. O Alan dos Santos escreveu isso aqui, ó. Se o Carlos Bolsonaro usasse o jatinho do Vorcaro, ninguém estaria defendendo-o. Esse é o tweet. Pois bem, daqui embaixo o povo já começou a xingar ele. Já começou a estralar com ele. Tá baixo o volume? Baixou, né? Deixa eu aumentar. O povo... Aumentar aqui, ó. 8. Daí ele falou então que se Carlos Bolsonaro usasse o jatinho do Vorcaro, ninguém estaria defendendo. Esse é o tweet. Jogando uma indireta para o Nicolas, porque o povo estava defendendo o Nicolas e falou que se fosse o Carlos Bolsonaro, ninguém estaria defendendo. Daí aqui embaixo no Twitter já veio, vamos ler aqui, ó, engraçado. Daí o Diogo Peixoto escreveu: ô seu filho do mapa, tu esqueceu de dizer que essa viagem era para fazer campanha pro Bolsonaro? O limbo vai ser teu fim. Falou pro Gengivão. Deixa eu ver o que o Emílio falou aqui. O cara postou, o Emílio tem razão. O que o Emílio falou? O problema é o segundo turno. É isso aí. Segundo bumbo. Acontece, o segundo bumbo. Porque o que acontece? Primeiro tá tranquilo. No segundo bumbo, toda a esquerda vai pro Lula. Isso. Certo. Sem juntos, conversa. de mão dada. Aí o que acontece? A direita. 70% vai ali no candidato da direita. 70% vai lá. Sobrou 30. Canhota vai toda no... Vai em peso e vai com a bandeira vermelha e põe rodando a bandeira, rodando a camisa. 100%. Aí a direita. E a direita? 70% vai no candidato. Tá bom. 20%... Vai viajar. Não gostei. Vai pra Miami. Não gostei. Não gostei. Faz carinha de nojo. Eu não gostei. Ele fala muito palavrão. Eu não gostei da chapa. E 10% faz o L embaixo da mesa, meu amor. É isso que ele falou mesmo, entendeu? A briga do Alan dos Santos com o Nicolas agora, né? Se fosse o Carlos, isso aí, cara, só divide. Atrapalha a cabeça daquelas pessoas que não estão acompanhando a política, que daí chega, pô, mas que, né? O que tá acontecendo? Eu vou votar no Lula. Melhor não mexer. Entendeu?
Deixa eu ver o povo mais xingando aqui. Nesse momento crucial na qual vivenciamos o destino do país em jogo, influenciando gerações, devemos deixar de lado picuinhas, egos e soberbas para um projeto de país. Expulsar o desgoverno. Estão querendo destruir aliados. Exatamente. E esse Alan dos Santos, olha, eu defendo aqui, passo o vídeo dele aqui no canal, mas é de amargar, viu, velho? Fica quieto, cara. Fica quieto. Ele quer destruir o Nicolas, sabe por quê? Porque ele tem medo do Nicolas se tornar o presidente da república. Só que o Nicolas não pode, né, gente? Deixa eu pôr aqui, ó, pra vocês verem grande. Deixa eu ver. Não. Vou deixar assim mesmo. Daí vocês... Peraí, deixa eu só colocar melhor aqui. Não. Aqui, ó. Aqui tá melhor. Isso, aqui ficou bom. Soltar aqui o vídeo do Nicolas explicando o que aconteceu. Me explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vorcaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso, foi a mulher do Moraes. Então você esteve com ele de forma secreta na sua casa? Não. Nesse caso, foi o Lula. Recebeu 5 milhões em contrato com o Banco Master? Também não. Nesse caso, foi o ministro do Lula que recebeu esse dinheiro. Então ele financiou esse evento que você estava aí viajando para fazer campanha para o Bolsonaro? Não. Ele estava financiando os eventos do ministro do STF. Ah, mas é claro que ele estava com você no avião, não é mesmo? Não. Mas o advogado do Banco Master estava. Nesse caso também não foi comigo. Foi com o ministro Dias Toffoli. Mas está na cara que você está ligado, ó, com o Banco Master. Afinal de contas, você não assinou a CPMI do Banco Master para investigar o que está acontecendo. Não, eu assinei. Sabe quem não assinou? Os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB e do PV. Todos de esquerda. Tá, então que cargas d'água eles estão te acusando? Vem cá que eu vou te explicar. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios, um deles era o Vorcaro. Ou seja, a narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém. Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. Eu, por exemplo, faço palestras no Brasil inteiro. Imagina se eu responder por cada crime que uma outra pessoa cometeu só porque eu usei o avião dela para poder ir fazer algo. Pensa. E naquele momento não tinha o porquê de eu simplesmente chegar e investigar a empresa ou quem está pagando, porque no fim das contas, ele não estava sendo exposto como uma pessoa investigada. Ele operava normalmente, investia em clubes, em empresas, em eventos. Ele, inclusive, tinha uma parte do time do Galo. Aí imagina o jogador do Galo responder agora porque o cara que investiu em você fez um rolo lá no futuro depois. O que tem a ver, cara? Sabe o que é isso? É porque na falta de encontrar crime em mim, eles precisam encontrar crime no outro e tentar botar a culpa em mim, me envolver depois de 4 anos. Tá de sacanagem, né? A real é que esse ano é ano eleitoral, então eles estão malucos para poder tentar achar qualquer coisa contra mim. Aí o que eles querem com essas narrativas? Esconder isso aqui, ó. Pois é. O Lula com recorde de desaprovação. Tudo para poder abafar esse lixo de governo que o povo agora literalmente está tendo que comer lixo. Aí nada melhor do que empurrar, né, as coisas para mim. Vamos jogar no Nicolas, né, que não tem nada a ver com o que está acontecendo. E é inacreditável como eles fazem um malabarismo, né? Coloca André Valadão, Lagoinha, Vorcaro, Nicolas já ministrou na Lagoinha, então criminoso. Criminoso. Qual é o problema do que eu fiz? É algum crime? Então, pronto. Enfim, a esquerda usar a narrativa, eles são bandidos, né? A esquerda é bandido. Tem até um cara xingando aí no chat aí, falando que o direita é bandida, etc, etc. Enfim, eles criam narrativa. Tudo bem, a esquerda criar narrativa, inventar coisa, fake news, é o que mais a esquerda sabe fazer. A esquerda ou tá roubando ou tá mentindo, né? A gente sabe, a esquerda ou tá roubando ou tá mentindo. O problema, como eu disse pra vocês,
é o Gengivão. Cadê o Gengivão? Falando, né? Se o Carlos Bolsonaro, o que ele quer dizer com isso, velho? É muita loucura, muita loucura. 3 horas e 16 minutos, deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente passar. Ah, vou soltar esse vídeo aqui, ó. Esse cara aqui falou que queria matar o Nicolas, não esse, né? O outro, o Santinelli. Daí, os caras que querem fazer justiça, velho, são os caras mais engraçados que tem. Daí ele falou que, na época que o Charlie Kirk foi assassinado, ele falou que deveria fazer a mesma coisa com o Nicolas. Pois bem, esses são os revolucionários. Escuta só. Nunca ficou com homem, nunca teve vontade? Não, igual eu falei, eu já achei vários homens bonitos, vários se reconheceu homens bonitos, você inclusive tá de parabéns, muito bonito. Mas nunca fiquei, nunca tive interesse. Nunca teve curiosidade de experimentar? Não, quando eu tive curiosidade. Olha lá, já vi metendo na minha mente de novo. Como é que eu sei? É porque, assim, onde você está querendo chegar com esse papo? Só pra gente... É que saber a tua sexualidade, de fato, tem que experimentar, né? Pra saber se você é homem, você tem que sair com outro homem pra saber que não gosta. Puta que pariu, que raciocínio de merda, né? Que raciocínio... Mulher, você que tá me assistindo, mulher, se você não ficou com outra mulher, você não sabe se você não gosta. Mas daí, cara, o maluco que pinta o cabelo dessa cor já não dá pra levar a sério, né? Você leva a sério um cara que pinta o cabelo de vermelho? Daí o povo vai falar, mas você é careca. Eu sou careca, mas eu tenho quase 50 anos. Mas eu não pinto meu cabelo desse jeito e fico falando... Enfim, vamos continuar aqui, ó. O desastre. Não experimenta, não sabe. Mas experimentar tá indo aonde? Qual tipo de experimentar? Acho que tem que começar, não dá pra ir direto. Essa bosta aqui que quer fazer revolução e pregou o assassinato do Nicolas. Nos finalmente, não dá, não. Não, deseja ter o glúteo, né? Tem que ser de pouquinho em pouquinho, entendeu? Se fosse rolar, se realmente fosse. Seria de pouquinho em pouquinho. Tá. E um beijo, talvez. Se fosse o caso, assim. Qual tipo de beijo? E depende de quem também. A pessoa tem que ser bonita. A pessoa tem que ser bonita. Eu tenho que achar a pessoa bonita. Eu também não é bagunça. Acho. Eu também te acho bonito. Eu te falei que eu te pegaria quando era mais jovem. Tá, mas e agora? Também. Eu acho que não só eu. Muita gente tem vontade. Eu acho que... Isso é uma frase muito forte. Muita gente tem vontade. É uma frase muito forte. E eu acho que a comunidade ia ficar bem feliz, hein? Se a gente desse um beijo, um selinho. Um selinho? Tá, então vamos lá. De olho fechado? De olho fechado. É igual um beijo, de verdade. De olho fechado. Enfim, é essa praga aqui que quer fazer revolução. E eu escrevi aqui embaixo, é o machão que quer a morte do Nicolas. O cara pagando pedágio pra militância, dando beijo gay, vai tomar no próximo passo. Beijo só não vale, tem que dar a toba. Agora tá explicado o porquê dele odiar tanto o cristianismo. Queria dar o caneco e o pastor falava que era pecado. Se ele quer beijar rapazes, o problema não é meu. Segue o jogo, tá liberado. O problema não é seu mesmo. O problema é de que o cara fala que prega... É uma piada mesmo, né, gente? Lá ele... Os revolucionários da esquerda. O revolucionário da esquerda ou é maconheiro ou é esse tipo de gente. Deixa eu ver aqui, ó. 20 minutos. Vou fazer mais 10 minutos de live aqui pra você. Deixa eu fechando. E... tem um... O gás para todos. O gás do Lula. Deixa eu ver. Não é isso. Não é isso. Botijão de graça saiu caro para os nordestinos. Escuta essa. Quem postou foi o Cláudio Dantas. O pessoal tava comendo. Como eu falei pra você, né? A pessoa que precisa de bujão de gás pra fazer alguma coisa, cara, é porque tá ruim pra você, viu, velho? Cadê? X. Se você precisa de bujão de gás pra conseguir alguma coisa, é porque tá ruim pra você. Escuta só. Fala, pessoal, olha, o botijão de graça saiu muito caro. Dá uma olhada aqui. Será que vale a pena, mãe de família?
levar pra lá da pedra pra trocar? Que antes caía no cartão dela, agora ela vai ter que pegar o burrão, levar pra lá da pedra, pegar o cartão e passar lá, que o posto não aceita outra pessoa levar não. E estão cobrando R$40 para levar um burrão desse aqui e trazer, dá 80. Com 40 pra ela ir, com 40 pra ela voltar, que aí dá 160. E o burrão aqui na Lagoa Seca está 120. Você acha que vale a pena a mãe de família receber o Vale Gás? Desse jeito aí? Não vale não. Você que assinou essa lei aqui, nós vamos botar bem aqui, ó. Toda mãe do Maranhão, coloca seu tipo de eleitor bem aqui, ó. Então, no seu burrão e leva lá pra trocar. E morre. Aqui, ó. Eu vim trocar. Que os dias vêm por aí, viu? Ele tá falando que só a mulher dele podia trocar o botijão de gás. E pra chegar até o posto onde é a troca, de grátis, ele gastava R$40 pra ir e R$40 pra voltar. Lá do Maranhão. Sabe o Maranhão, a terra do Flávio Dino? Aquele que desviou dinheiro dos respiradores, estava sendo investigado. Daí ele foi pro STF. E o processo em que ele estava sendo investigado foi pra ele investigar. Só no Brasil mesmo, velho. E o povo tá feliz de eu ganhar gás de graça. Bando de retardado. Tem mais aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui. Programa Meu Gás Minha Vida tá tão fácil para alguns eleitores do Lula. Escuta só. A mulher... Ai, meu Deus do céu. E não consegui trocar. Tá, trocou o gás. E aí, mãe, trocou o gás? Andei pra desgrana. E não consegui trocar. Andei demais. Fui em 3, ainda não achei nenhuma. Com esse bujão de gás nas... Tá, trocou o gás. E aí, mãe, trocou o gás? Andei pra desgrana. E não consegui trocar. Andei demais. Fui em 3, ainda não achei nenhuma. Com esse bujão de gás nas... Ela foi trocar o gás. Falou que andou pra caramba com o gás e não conseguiu trocar. Lascou. Tem mais aqui, vamos ver o que a gente tem mais aqui pra encerrar a live. 3 horas e 23 minutos, eu tenho que ir no correio ainda hoje. Vamos ver o que a gente tem aqui. Carregando. Falta de educação financeira. Tem gente que é retardado demais. Aqui, ó. O pessoal falou o seguinte: a Globo largou a mão do Lula. A Globo largou a mão do Lula. Escuta só essa matéria para vocês verem se não é uma desgraça total. Escuta só. Vocês devem ter visto, né? Em 2025, a economia brasileira cresceu. Mas o G1 veio nas ruas para saber se o brasileiro sentiu esse crescimento no bolso ou se tudo ficou nebuloso. Para mim, tá bem difícil pagar uma conta hoje em dia. O brasileiro, ele trabalha mais e não ganha, talvez, tanto quanto deveria. No dia a dia, muita gente teve que fazer as contas antes de gastar. Comida, despesas da casa e outros itens básicos ficaram mais caros. E o orçamento foi ficando cada vez mais apertado. Você cada vez leva menos coisas com o mesmo dinheiro. Não aguento mais comer frango. Só que essa alta pesou mais para quem já vivia com dinheiro contado. Sem dúvida, a inflação, né, é muito ruim, né, para qualquer, pessoas que têm mais baixa renda, né? Infelizmente, essa é a realidade. Você viu o que ela falou ali? Presta bem atenção. Pesou mais para quem tem pouco, para quem pessoas de baixa renda. O Lula, esse bandido, é presidente dos magnatas, dos milionários, dos banqueiros, de Paulo Lema, aquela sapão do Magazine Luiza, da família do Itaú. O Lula é presidente desse povo. O povo mesmo, povão, pobre, é o que mais se lasca. E é o que mais vai se lascar. Não tava o mercado cheio? Tem que ser muito burro, pra não lembrar que quando o Bolsonaro era presidente, o arroz Camil, aqui na minha região, Camil, pagava 12 conto. Hoje está 19 porque abaixou, porque estava 26. O café pilão pagava 9. E hoje está 27, velho. 27 conto. O pai dos pobres, sim, mas ele quer
continuar que as pessoas sejam pobres para votar nele. Como que muda isso aqui, velho? Você sai nas ruas e todo mundo sabe que o dinheiro não dá mais para nada. As pessoas que têm mais poder de compra, independente se a política monetária está apertada ou não, consegue, né, ganhar, né, com poupança, com aplicações financeiras e compensar, né, essa piora da inflação para o seu poder de compra. Com isso, veio a reação do Banco Central. Para frear a demanda e os preços, ele voltou a subir os juros e a Selic fechou 2025 em 15% ao ano, o maior nível em quase 2 décadas. Gente, quando sobe os juros, o pobre que se lasca. Os juros a 15%, quem tem dinheiro, ela falou assim, por isso o Banco Central elevou a Selic para 15% para conter os avanços das altas. Gente, 15% por ano, você faz uma aplicação, quem tem dinheiro, você põe 1 milhão, Caramba, é isso mesmo? Vai dar 1% um CDB por mês? 1 milhão? Dá 10 pau por mês, cara. Quem tem 1 milhão? Quem tem 10 milhões é 100 pau por mês. Muito mais, né? Eu tô jogando baixo. Às vezes muito mais. Eu tô jogando a 1%. Então, com juros altos, quem ganha é banqueiro. Quem ganha é gente rica. Com juros altos, quem ganha é gente rica. O pobre não tem pra onde escapar, meu amigo. Esse juros tá alto, tá pegando no bolso do pobre. E como a mulher disse, o rico, o que ele faz? Ele põe no CDB, pelo menos vai ali acompanhando a inflação. Porém, juros mais altos encarecem o crédito. E para quem já estava endividado, compras a prazo ficaram mais difíceis. Isso afetou o jeito de consumir de muita gente, como a Mariana, que prefere parcelar menos, e o David, que começou a planejar mais. Então, eu tenho o costume de parcelar, mas não tanto, porque eu também preciso me organizar financeiramente, porque eu preciso saber o que eu vou ganhar no mês para eu conseguir também parcelar. A gente passou a planejar mais, né? Planejar bem mais para recalcular a rota, para ver se realmente... Parcelar, eu parcelo, mas é assim, eu tenho dinheiro. Eu não parcelo se eu não tenho dinheiro. Eu não conto com o ovo no fiofó da galinha. Então eu tenho dinheiro. Pera aí. Vamos supor. Eu vou gastar R$1.000. Eu vou pagar essa compra agora, ou eu vou pagar ela mês que vem e vou aplicar esse R$1.000. E R$1.000 no CDB, no mínimo, né? O CDB que é o mais... Vai me dar aí... merreca. Vai dar uma merreca. Não dá R$80, R$100, 1%? 1% de 10, vai dar uma merreca, R$10, vai dar nada, né? 1% vai dar muito pouco. Só que pelo menos você pega esse investimento que não parcele com juros também. Se você vai parcelar com juros, daí você se lascou. Parcela 10 vezes. Esses dias eu comprei uma bicicleta, dá para fazer 10 vezes sem juros? Dá. Peguei o dinheiro, investi o dinheiro e continuei pagando as bicicletas. Passado 10 meses, essa bicicleta que eu paguei, acho que R$1.000, 1.200, já estava um pouco mais caro. E eu estava pagando R$1.000 ainda, só que com uma correção que eu tinha da aplicação. Você pode, se eu tivesse que dar um conselho, eu diria, financie, parcele, se você já tem o dinheiro e sem juros. Daí você pega o dinheiro, vou parcelar em 10 vezes sem juros, vou pegar o dinheiro e vou jogar no CDB. Acabo pagando menos no produto. Ganha 2 vezes. Você ganha no CDB e ganha porque daqui 10 meses provavelmente o produto vai estar mais caro. Enfim, 3 horas e 30 minutos. O povo tá lascado, acho que não tem mais nada para mostrar para vocês. Escravidão moderna, o que é isso? Nós colocamos tudo na ponta do lápis para ver o quanto deixamos de ganhar no final do mês por causa dos encargos. Dá só uma olhada. Se nós pegarmos, por exemplo, uma pessoa que tem um salário bruto mensal de R$ 7.500, R$850 ficam para a Previdência Social, 920 no imposto de renda. No final do mês, o salário líquido, aquele que cai na conta, fica em R$ 5.700. Quase R$2.000 a menos que o bruto. Agora, se nós olharmos do ponto de vista do empregador,
quanto este funcionário custa para ele. Se somarmos os R$ 7.500 com os encargos como INSS, FGTS, provisionamento mensal de férias e 13º, além de outras despesas como licenças e auxílios, o custo real desse empregado para o dono da empresa é de quase R$14 mil, portanto quase que o dobro. E muita gente reclama ainda do empregador. Você viu, né? O cara ganha 7.500 por mês. Com os descontos, vai para 5.700. Beleza? Beleza. Pegou. Aí, quanto você ganha? No Olerite, 7.500, mas com desconto, 5.700. Beleza. Pro patrão, 13.749. O dobro, cara. 7.500 é o salário, o cara recebe 5.700 e o patrão paga 13.749. Era pro Brasil fazer e você não tem hospital, você não tem asfalto, você não tem saneamento básico, você não tem educação, você não tem segurança, você não tem porcaria nenhuma. E você não vai ter nem aposentadoria. Porque os caras estupraram a Previdência. Filho do Lula, nora do Lula, irmão do Lula, a bugiganga lá, a bugiganga. Continua votando nesses bandidos mesmo? Continua. Cambada de corno. Cambada de chifrudo. Não dá, sabe por quê? Porque esses cornos aí prejudicam a minha vida também. Embora, vou ser muito sincero pra vocês. As pessoas que têm consciência, têm filhos e têm consciência, é difícil. Mas em um mundo em que não tem nada, se você educar direitinho seu filho, no mercado de trabalho, ele já vai deixar para trás uma leva. Eu falei para meus filhos, graças a Deus, são os melhores alunos da escola. Fica fazendo as provas lá do estado, ganha medalha. Eu falo para eles, cara, só de você ser o melhor da escola, você já deixou uma leva para trás. Então, se eu tivesse que dar um conselho, tá ruim, o mundo tá ruim, o país tá ruim, tá uma bosta, mas é só ensinar seu filho a entender o que está acontecendo, que ele vai estar muito acima da molecada que começa a sair do colégio e começa a trabalhar de empacotador. Caramba, pô. Criançada aqui já tem já sabe um inglês, já sabe mexer no computador, já sabe mexer em IA, gosta de eletrônica. Então já tá muito acima, não vai querer trabalhar de empacotador não, velho. Não tem, o cara até tedioso pra ele saber as coisas. O cara vai chegar no mercado e aí, você quer trabalhar de empacotador? Sim. Você sabe falar inglês? Mais ou menos. Você sabe matemática? Sabe. Sabe português? Sabe. Sabe mexer no computador? Sabe. O cara não vai querer que ele seja um empacotador. Não é indigno, mas trabalhar em mercado é quase uma... Se você não tomar cuidado, trabalhar em mercado é quase uma sentença de morte. Porque vai roubar o seu tempo, a sua saúde e você não vai ter um trocado para sair. O que tem mais aqui? Quem tá na live aqui? Tem alguém na live? Não tô falando sozinho. Fernando Floriano, verdade. Fernando Floriano, 22, Rio de Janeiro. Ed Souza, quem tem Pix tá perdido. Taxa do Taxad. A mídia agora tá falando mal da Macunaíma. Quem ganha 7 mil? Quem ganha 7 mil? Ah, muita gente ganha 7 mil, ô William Wallace. Aqui na minha cidade aqui, só vê SUV na rua. Só vê SUV e carro de 100 pau pra cima. Ah, mas ele financiou? Pode ser. Mas aqui em Mogi das Cruzes é uma cidade cara, viu? Você não vê carro velho não, cara. É só carro de bacana. Não é porque você falou na minha casa também, não entendi nada. Não.
tenho filhos, às vezes passo aperto, imagina se tivesse. O Ed Souza Ed, você disse, não. Você pôs uma vírgula errada aí. Pelo que eu entendi, você não tem filhos, às vezes passo aperto, imagina se tivesse. Eu falo uma coisa pra vocês. Quando eu... Até meus 30... A minha vida foi de altos e baixos. Eu fui pro Japão, ganhei dinheiro, perdi dinheiro. Daí montei lá de carro, ganhei dinheiro, fali, perdi dinheiro. Então ficou assim. Depois, quando eu tava com uns 31, conheci minha esposa. Daí eu tava numa situação difícil. Eu estava numa situação difícil. E... Quando meu filho nasceu... As pessoas acham que filho é despesa, né? Se você é um pai muito porra louca, pode até ser. Mas se você pensa nas coisas, se você se esforça, se você estuda, se você faz as coisas, eu acredito na estrutura do lar. Eu acho que um lar estruturado, tudo flui, velho. Tudo flui. Então as pessoas falam assim, um filho dá despesa. Às vezes, o filho realmente dá despesa. Mas é aquele negócio. Uma vez eu vi um empreendedor falando o seguinte: às vezes você tá numa lojinha pequenininha, ganhando ali só para pagar as contas do mês. Daí você dá um passo maior. Você fala, puta, mas eu vou para uma loja maior, eu vou pagar um aluguel muito maior. Mas quando você dá o passo maior para pagar o aluguel muito maior, entra um fluxo muito maior e você tem dinheiro para comprar outra loja e outra loja e outra loja. Eu vejo, aconteceu mais ou menos a mesma coisa com meus filhos. Eu tava ali, minguando. Quando meu filho nasceu, nossa, vai apertar. Pelo contrário, deu um salto. Deu um salto na minha vida. Mas um lar estruturado. É o que eu acredito. Entendeu? É o que eu acredito. As pessoas têm... Hoje em dia o jovem tem medo de ter filho, velho. Acha que filho... o mundo tá muito violento. Daí sabe o que acontece? O cara maluco coloca 7 filhos no mundo e o cara sensato não põe nenhum. Daí fica 7 malucos contra nenhum. É preciso que pessoas boas façam filhos para equilibrar essa maluquice. Os muçulmanos vêm e fazem 300 filhos. Não. Eu falo pro jovem, faça filho sim, cara. Mas filho... A não ser que você seja... Não queira. Não quer? Beleza, você não quer. Mas é triste, vou ser muito sincero pra vocês. É muito triste uma pessoa que não quer ter filho. Sabe por quê? Porque depois vai morrer os pais, os avós, os pais. E quando ficar velho, quem que vai cuidar? Tem uma senhora que eu conheço, que ela tá com câncer de mama até, que ela não teve filho também. Mora sozinha, numa solidão, vive com depressão. A casa é um mausoléu. Eu não. Meus filhos vão estar lá e eu vou estar tomando cerveja com eles até morrer. Igual meu sogro, que está com quase 80 anos e a gente bebe cerveja junto. Enfim, é isso. Deixa eu dar tchau pra vocês. Gente, muito obrigado a todos. Quem quiser ter filho, que tenha. Quem não quiser, não tenha. Mas eu falo pra vocês, as consequências vão ser tristes. Mas se tiver filho, trate bem. Porque senão, quando você ficar velho, seus filhos vão tudo sumir e vocês vão ficar igual alguns parentes que eu tenho aqui, que os filhos sumiram também. Tem filhos, mas os filhos estão cada um em um país e a mulher tá sozinha. Tchau, gente. Deixa eu dar tchau pra outra aqui e encerrar a enquete. O que o povo tá falando? Aqui tem quantas pessoas tem aqui? 76 pessoas assistindo. Aqui tem um monte de petista. Ó. Na outra live tá cheio de petista gritando Lula. Caramba, o povo escreve pra caramba. Olha, não consigo nem ler de tão rápido. Para. Acho que parou. Conheço vários deputados e senadores que recebem auxílio moradia, gasolina, palito. Esse é um bando de vagabundo, né, cara? Independente se é direita, esquerda, centro. Eu vivo só, Ricardo Luiz, eu vivo sozinho, não tenho filhos, quero viver sozinho, estou preparado pro asilo. Asilo? Asilo é caro, hein, velho? Asilo é caro, hein?
Tchau, gente. Deixa eu encerrar a enquete. Você é a favor que o Trump regasse tudo com o Irã de uma vez por todas? Sim. 66% quer que destrua. Não. 34%. Na outra aqui, como que tá? 85% sim. Destrui tudo. 15% não. Fiquem com Deus e até a próxima.